Rapaz, amados, é um prazer estar aqui com você novamente, podendo estudar, compartilhar a vida de Jesus através das Escrituras Sagradas. E hoje nós vamos detalhar para você como nós vamos conhecer a Bíblia aqui no nosso projeto, o Professor e a Bíblia. Então é importante que você, primeiro, que você tenha a sua Bíblia. Ah, ainda não tenho a Bíblia. Pede para o papai comprar para você a Bíblia. Ah, meu papai não vai comprar a Bíblia. Então manda um e-mail, dá o seu endereço, que eu vou te dar uma Bíblia de presente, tá legal? Seja onde você estiver, manda seu endereço que eu vou te mandar uma Bíblia. Combinado isso? Agora, o que nós não vamos fazer aqui nesse projeto é ficar falando de religião, religião A, religião B. Nós vamos ter aqui uma liberdade de expressão. Então eu vou mostrar para vocês assim como que eu aprendi a ler, a conhecer a Bíblia e como que esse Deus da Bíblia entrou no meu coração. Eu tenho essa missão de compartilhar com você as histórias, né, que esse Deus, o nosso Deus, o Deus da história, o Senhor da história, permitiu que esses livros fossem escritos para que nós pudéssemos relembrar, voltar, nos ligar a Ele novamente e termos realmente a certeza de sermos filhos de Deus. Então, só para você entender, se você quiser conhecer a história do povo de Deus, desse povo que está escrito desde lá do livro de Gênesis, se você quiser conhecer a saga desse povo, basta você ler os 17 primeiros livros da Bíblia. Então, de Gênesis a Esther, você vai ter a história onde Deus escolhe um homem chamado Abraão, lá em Gênesis 12, e esse povo passa por grandes situações que nós vamos estudar juntos, conhecer juntos, para que nós possamos entender melhor a missão que nós temos aqui nesse mundo e o plano de Deus para nós. E aí nós vamos entender o seguinte, que os 5 primeiros livros da Bíblia, esse 17 é interessante você entender, que o 17 está dividido em 5 e 12. Como assim 5 e 12, professor? Então, os 5 primeiros livros da Bíblia, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, eles foram escritos por Moisés, que aparece no livro de Êxodo. E aí nós vamos entender depois, estudando um por um. Agora, da história lá de Gênesis, lá no capítulo 12, nós não sabemos o antes até a idade de Abraão, lá quando ele aparece em Gênesis 12, não dá para saber o quanto. A ciência, nós, seres humanos, estamos tentando descobrir em quanto tempo foi criada a Terra. Então nós estamos aí viajando no espaço aí através de milhões de anos. Isso é importante, né, para desenvolver a ciência, a tecnologia, para que nós possamos viver melhor aqui. Mas Deus não se preocupou com isso. Então nós vamos estudar isso depois. Mas olha só, o fato é que de Abraão, lá de Gênesis 12, né, o Moisés começou lá a escrever depois, até Jesus Cristo, até lá a época dos apóstolos, nós vamos estudar nesse livro sagrado, nesse livro que vai falar, vamos conhecer o Deus da história. É um período de aproximadamente 2000 anos, nós vamos viajar juntos aí. Agora, Moisés então escreve os 5 primeiros livros da Bíblia. E aí nós vamos entender que depois, né, que esse Moisés vem e faz a parte dele, esse povo tem que voltar para a Terra Prometida lá, que nós vamos estudar. E nós temos mais 12 livros. Então se você estudar os 17 primeiros livros da Bíblia, você vai conhecer a história do povo de Israel. E é importante aí que você faça isso, tá legal? Então, aí esses 12 que passa de Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther, vão contar aí a história desse povo, o que esse povo aí passou, desde a saída lá de Canaã, foi lá para o Egito, e a saída do Egito, depois de 450, 70 anos, volta para cá, legal? Agora, dentro dessa história, o povo, muitos, têm em contato com Deus, porque assim, esses 5 primeiros, os 5 depois, próximos livros, né, do 17, do 18 ao 22, você vai entender que tem o livro de Jó, tem o livro de Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. É um livro onde você vai conhecer o coração daquele povo em relação a Deus. O que aquelas pessoas estavam escrevendo. Os salmos são poemas, cânticos, né, orações. Vocês vão ver que não é só o salmo de Davi, vocês vão ver que lindo que é. Aí tem os provérbios, que provérbios do rei Salomão, vamos ver quem foi o rei Salomão, tal, bonitinho. E aí,
você vai entender o coração daquele povo em relação ao sentimento deles por Deus. Então, assim, são lindos esse livro aqui. Agora, Deus sempre orientou esse povo, sempre. Então, os próximos 17 livros também são divididos em 5:12. Olha que legal. Né? Como assim 5:12, professor? Porque assim, eu vou chamar esse livro de são os profetas de Deus. Então Deus sempre mandava mensagem para direcionar aquele povo. Então vocês vão entender que ora o povo se acomodava, ora vinha o povo ficava com medo dos inimigos. Então Deus enviava sempre. Deus nunca deixou de falar com o povo que ele estava preparando para ser o exemplo a ser seguido. E aí, esses 17 livros dos profetas são aí dividido em 5:12, são 5 profetas conhecidos como profetas maiores, não pela altura, não é nada disso, não pela importância dele, também porque todos são iguais perante Deus, mas porque eles escreveram mais capítulos, são livros maiores. Então vem lá com Isaías, Jeremias, né? Você vai ver lá que interessante, tem as Lamentações de Jeremias, que ele é conhecido como profeta chorão, tem o Ezequiel e Daniel, importante, nós vamos conhecer a história deles, que lindo que é. E aí também outros profetas que escreveram menos, então são chamados profetas menores, né? Pela altura não. Então, por exemplo, lá vocês vão ver que tem o Oséias, o Joel, o Amós, o Obadias, o Jonas, né? O Miqueias, Naum, Rabacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e o Malaquias. No profeta Malaquias você vai entender que lá no finalzinho Deus fica tão chateado com aquele povo que pegou um ritual que nós vamos conhecer depois e falou assim, olha, eu gostaria que alguém fechasse essas portas aí. Lá no profeta Malaquias. Então, lá também vai falar sobre dízimos e ofertas, que as pessoas estavam com o coração achando que dando dinheiro para Deus estava bem, estava com um cantinho no céu, e Deus ficou muito chateado com aquilo. Deus não quer aquilo, não quer sacrifício. Deus, eu vou entender, Ele quer misericórdia, uma vida na presença dEle. E aí, depois de Malaquias, acredita-se que há um período histórico de aproximadamente uns 400 anos onde Deus não envia profeta, não envia nada. O povo não tinha entendido lá. E aí, viu que interessante, que depois vem João Batista, vem a história dos evangelhos. Então nós vamos entender o seguinte, falar que é o Antigo Testamento e o Novo Testamento, o que é o testamento? Quando uma pessoa morre, deixa o testamento lá, passando os bens para quem ele quer, não é isso? Então, se você tirar a palavra testamento, olha, é o Velho Testamento, o Antigo Testamento, como a antiga aliança e a nova aliança, talvez você entenda melhor o plano de Deus aqui. Então, o Antigo Testamento ou o Velho Testamento ou a antiga aliança, e aí nós temos aqui o Novo Testamento ou a nova aliança, que é desde o nascimento de Jesus Cristo, que o Novo Testamento ou a nova aliança também é dividido assim, ó, tem os 5 primeiros livros, que são os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. É importante, nós temos que sair daqui a leitura, nós vamos estudar juntos aí primeiro o evangelho de João, para você entender lá, o João andou com Jesus lá, passo a passo. Aí estudou os evangelhos, nós temos que estudar o livro de Atos. O que é o Atos? Atitude. Qual foi a atitude dos apóstolos, das pessoas, dos discípulos, quando Jesus sobe na presença deles para o céu e deixa uma missão. Então o livro de Atos vai relatar isso. Agora, lá no livro de Atos, que são a atitude dos apóstolos, nós vamos entender o seguinte, lá vai aparecer o apóstolo Paulo, que era o Saulo, que matava os cristãos, olha, matava os cristãos e virou um ícone, né? Você vai ver que legal. E que são as 22 cartas, 22 epístolas, cartas. Como assim 22? É assim, e essas 22, eu separei aqui, ó, 13 mais 1, porque é 14, mas são 13 cartas atribuídas ao apóstolo Paulo, mais uma que está em dúvida, que são os hebreus. Então lá, você vai ver na sequência, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 2 cartas para Tessalônica, 2 cartas lá para o Timóteo, Tito, Filemão e Hebreus. Então são cartas que as pessoas presenciavam lá, os apóstolos presenciavam alguma coisa, pediam socorro, o Paulo recomendava que fizesse isso, então começou a se organizar aí, para não virar bagunça lá, a igreja, os ajuntamentos que eram feitos para lembrar de Jesus Cristo e divulgar a sua obra. E aí, você vai ver que o Tiago também escreveu uma carta, o apóstolo Pedro escreveu 2 cartas, o João escreveu 3 cartas, mais Apocalipse, e o Judas também, não é o Iscariotes, um outro Judas, escreveu uma carta. Nessa sequência aqui, ó, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 e 3 João, Judas e a carta de Apocalipse que o João escreveu
que nós vamos estudar detalhe por detalhe. Já está preparadinho o estudo para nós aqui. Bom, o nosso objetivo aqui então é que você conheça a Bíblia, que você conheça não só a história desse Deus, mas que o Deus dessa história, que o Deus da história faça parte da sua vida, para que você seja no mínimo uma pessoa melhor, tendo como referência Jesus Cristo. Agora, então é interessante você entender que nós vamos estudar um período de 2000 anos, com diversos autores escrevendo aí. Como é que você acredita nisso? Você vai entender que a inspiração deles, o espírito que inspirou essas pessoas a escreverem isso, vai tomar conta do seu coração se você ler sem essa barreira, se você ler sem medo de querer, eu sou pecador, eu estou errando demais. Eu também errei muito, erro muito, mas assim, o mais importante do que reconhecer que você errou, que você está errando, é o coração aberto para você querer acertar. E é esse coração que Deus quer, que é na presença dele. As pessoas que querem acertar. Senão as pessoas dizem, eu já sei tudo, não preciso ler nada, não preciso melhorar. Então nós sempre precisamos melhorar assim. E a Bíblia vai nos orientar assim. Então nós vamos conhecer o Deus da história, e ele deixou registrado aqui todos os detalhes, todos. É muito importante que você entenda isso. Alguém que já leu, alguém que já tem experiência com ele, para você entender que mesmo assim a gente erra, a gente acaba magoando pessoas, e o objetivo é acertar. Então, a partir de 2015, vamos esquecer o passado, porque não dá para fazer mais nada com o seu passado. Nós temos que pedir perdão para as pessoas que nós magoamos e tentar ser pessoas melhores. E aí nós vamos ler essa Bíblia aqui de ponta a ponta, de Gênesis a Apocalipse. Agora você não pode querer acessar aqui o vídeo, tem mais de 2 minutos, eu vou desligar. Não, aqui é um canal onde você vai aprender a estudar. Nós vamos estudar juntos aqui, vamos compartilhar para você perder o medo. Mas é claro que você tem a escola bíblica da sua igreja, você tem lá a missa, a catequese, os padres, o pessoal vai te ajudar, os pastores, bispos, onde você estiver. Mas aqui o nosso projeto é um projeto pessoal, onde Deus colocou no meu coração de compartilhar com vocês tudo que eu aprendi e tudo que eu tenho vivido, e vou viver muito ainda na presença dele, para que nós possamos compartilhar juntos. Problemas virá preguiça. Reserva 15 minutos por dia para você estudar a Bíblia, pelo menos 15 minutos. Aí é tentar a duração dos nossos vídeos, para que você não fique também tão pesado. Mas assim, leia a Bíblia, é mais importante, e Deus vai falar com você ao coração. O nosso canal, nosso projeto, vamos conhecer a Bíblia de ponta a ponta, tentar desmistificar muitas coisas, porque tem muitas coisas que estão fazendo, vocês vão entender se vale a pena continuar ou não fazendo tudo que as pessoas falavam para nós, ou se Deus vai falar para você no coração, para você continuar aqui, tá legal? Isso aqui não é uma nova religião, nós apenas é um cristão falando com você. Eu congrego numa igreja batista, lá no Bom Retiro, e eu gostaria muito que você entendesse o seguinte: isso aqui é um projeto pessoal, onde Deus vai falar comigo através das Escrituras e vai falar com você também através das Escrituras. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. E Deus Ele ama os filhos. Ele quer conversar com os filhos. Então nós vamos aprender também, não só teoricamente, você não vê, mas colocar em prática o que Deus quer no nosso coração, tá legal? Obrigado pelo carinho, conto com você. Acesse o nosso canal lá no YouTube, curta a página, se inscreva no canal no YouTube e compartilhe para que mais pessoas possam conhecer, e vamos aprender juntos aí a seguir o Deus da história e aprender a ter um coração grato a Ele, para que nós sejamos pessoas melhores, tá legal? Porém, a vida continua. Nós temos que trabalhar, temos que estudar, temos que ir para a escola, temos que ir para a empresa, temos que amar as famílias, temos que amar pai, mãe, filho, amigos. Só que nós vamos aprender a verdadeiramente o que é o amor de Deus, o que é ser uma pessoa correta, para que nós possamos melhorar o mundo aqui e caminhar para o futuro. E aí nós vamos estudar o que Deus falou lá em Apocalipse, do passado, do presente e do futuro. Combinado? Um beijo para você, obrigado pelo carinho, e continue aqui no projeto Professor da Bíblia, que foi feito para você aprender a conhecer a Bíblia e conhecer o Deus da história, que Ele vai ser o Senhor da sua vida. Tchau para você.